Essa semana no Congresso Nacional vai continuar a tensão, que é a pauta que exige corte de gastos públicos, que exige arrojo fiscal, que impede a votação de emendas constitucionais e projetos de lei que beneficiam aposentados, por exemplo, a PEC 555, a PEC 170, que deixa de cobrar dos inativos do setor público depois de aposentados, por exemplo. Isso aí não passa no Congresso. No entanto, há uma grande pressão da mídia para que seja enxugado o Estado brasileiro, para controlar a inflação, controlar o gasto público. E aí, então, está se falando em propostas que atingem diretamente o trabalhador, como é a redução do seguro-desemprego, das pensões, entende? Eliminar os abonos salariais que já vêm sendo concedidos aí para o setor público e assim por diante. Enquanto isso, já está na hora de votar o orçamento. A comissão de orçamento não consegue se reunir por falta de quórum, né? Mas, no entanto, o orçamento que vier virá já com a parte delimitada para pagar juros, amortizações e rolagem da dívida pública. E podem esperar que será maior do que 40%. Então, esse é o desenrolar do Congresso Nacional. Outro tema que está começando a agitar o Congresso Nacional é a presidência da Câmara dos Deputados. Então, já o lançamento da candidatura do deputado Eduardo Cunha, atual líder do PMDB na Câmara, e o grande frisson que isso causa no PT e no governo, porque era a vez, teoricamente, né, de revezar a presidência da Câmara com o PT. Já mostra que o governo está encurralado, está tensionado e chantageado pelo PMDB. A oposição conservadora também fala em lançar um candidato, mas sem dúvida pode apoiar também o Eduardo Cunha. E há outras candidaturas sendo lançadas, como a do PSB, que está pensando em buscar uma terceira via. O pessoal certamente vai colocar uma alternativa no momento certo, na hora certa, mostrando que ética na política, independência do poder legislativo, né, e votações que interessam a grande maioria da população devem demarcar a posição com o clientelismo, com o fisiologismo ou com a submissão ao poder executivo. Terceira questão que está na ordem do dia, está para ser votada há muito tempo, é o chamado orçamento participativo, as emendas impositivas. Fala-se em orçamento impositivo, mas não é verdadeiro. Por quê? De verdade, a emenda constitucional que está para ser votada trata só da obrigação de pagar as emendas parlamentares, e isso atinge 1% do orçamento da República. Nós somos favoráveis pela seguinte razão: as emendas viraram uma grande moeda de troca, né? Então, o governo ele tinha um poder muito grande de ceder àqueles que apoiavam o governo, né? Ou então colocar os deputados para ser despachante de luxo em ministério para liberar emenda. E isso tudo alimenta o clientelismo e o fisiologismo também. Mas nós entendemos que talvez fosse mais importante ter um orçamento global a serviço da população, nas principais temáticas relativas aos serviços públicos, à educação, à saúde, do que emendas individuais. Mas nesse momento, sem dúvida, é preciso votar o que está se chamando orçamento impositivo, mas na verdade são emendas impositivas que devem ser pagas obrigatoriamente. Eu falei de 3 temas, né?